Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, eu confesso que eu tive a ideia de fazer, na verdade eu recebi sugestões para fazer esse vídeo e eu tive um pouco de dificuldade para chegar em 10 itens. Eu fiz uma lista com 10 coisas que a gente ainda não se acostumou muito depois que a gente mudou para Portugal. Foi um desafio para mim, justamente porque a gente está tão acostumado, não tivemos muitas dificuldades para nos acostumar e nos adaptar, que para reunir 10 itens eu fiquei pensando por bastante tempo e ainda tive que pedir ajuda às universidades. Tive que caçar umas informações para conseguir referência e aí lembrar de coisas que a gente não tá muito bem adaptado, que a gente não se acostumou tanto assim. Mas vamos lá então, 10 coisas que não nos acostumamos morando em Portugal ainda. E se você não é inscrito nesse canal, aproveita esse tempinho aqui para se inscrever, deixar o teu like e já comenta aqui embaixo o que você acha que a gente não tá acostumado ou o que você não se acostumaria se você mudasse de país hoje. Primeiro item, fazer mais ligações, usar o celular para fazer mais ligações. Eu não sei se é o Brasil todo, mas eu acredito que sim. A gente brasileiro tá muito acostumado a usar o WhatsApp. Já até comentei no Instagram assim que às vezes a gente começa a usar as coisas de uma forma até errada, sabe? Que a gente usa mais do que deveria. Acaba sendo inconveniente. Muitas vezes na área profissional a gente meio que perde o horário de trabalho das pessoas e liga a qualquer momento. Então tem o seu lado negativo. Mas também tem o seu lado positivo. E eu e o André, a gente já tava muito acostumado. A gente até esquece às vezes que o telefone faz ligação, não tem? Porque a gente tá tão acostumado a usar mensagem de texto, especificamente o aplicativo, né, o WhatsApp, que a gente acaba não ligando mais praticamente para as pessoas. Então nós sentimos essa diferença aqui em Portugal. Não estamos falando que é ruim, estamos falando que a gente ainda não se adaptou muito bem a isso e a gente estranha quando a gente recebe uma ligação. No começo, inclusive, a gente pensava assim, meu Deus, por que estão me ligando? Era só me dizer sim ou não por uma mensagem. E aí a gente ria, achava a situação até engraçada, porque não estávamos mais acostumados a receber tanta ligação com coisas, assuntos que pra gente se resolveria numa frase por mensagem de texto, sabe? Mas acredito que a gente vai ter que se adaptar. Ou ainda ter que ligar pra fazer. Eu acho que essa ainda é a parte pior. Ter que ligar pra fazer porque tu não consegue resolver por mensagem. A gente sabe, assim, né, que às vezes mensagem de texto, claro, muda a interpretação, então pode dar várias ênfases dependendo do assunto, mas também ajuda em outros momentos. Por exemplo, o nome do André é André Felipe e aqui em Portugal eles trocam o Fê do início por I, então fica Felipe. E aí a maioria das nossas contas no início veio com o nome errado, porque a gente não conseguia mandar essa informação por texto, era sempre por ligação. E na ligação, mesmo soletrando, às vezes as pessoas entendiam errado, não porque entendiam errado, mas pelo costume, sabe? Por ter muito mais Felipe do que Felipe aqui. Então algumas coisas as ligações até acabam atrapalhando, mas são poucas. O André mandou um e-mail pro banco perguntando se ia ter alguma taxa, qual era a taxa, se a gente quisesse transferir esse dinheiro, enfim, fazer essas conversões. E aí ele mandou um e-mail perguntando, existe uma taxa se eu fazer a conversão, tal. Daí a pessoa não respondeu o e-mail lá do banco, ligou pra ele e disse, referente à sua dúvida da taxa, tô ligando pra te informar que não existe taxa. E acabou a ligação, né, gente? Gente, poderia ter mandado um e-mail, a produtividade dela no trabalho, eu garanto que ia aumentar, entendeu? Eu acho que o que mais me incomoda é justamente a inconveniência, porque em alguns momentos você não tá disponível para atender uma ligação. E outra coisa referente à ligação, a maneira de atender, né? Mas isso claro, é uma questão que a gente tem que aprender porque são palavras diferentes. Nós brasileiros falamos alô e aqui quando eles atendem eles falam estou ou até mesmo tô. Não tem ninguém errado, é só realmente diferenças e aí é um tempo de adaptação que a gente tem para algumas palavras. Lembrando que não é um vídeo de diferenças entre os dois países, apesar de que a gente acaba mostrando aqui algumas diferenças, mas são coisas que a gente ainda não está muito bem adaptado. Lembrando também que não estamos aqui xingando, nem falando mal de ninguém, nem de um país, nem de outro, estamos só falando da nossa adaptação e adaptação cada um tem o seu tempo. Segundo item, não ter as chuvas de verão. Gente, eu passei um verão aqui, mas eu senti muita falta daquela chuva de final de tarde, pelo menos no sul, sudeste do país, lá no Brasil, a gente tem muito essas chuvas de verão que dá aquele sol, aquele calor, de repente fecha tudo, dá trovada, cai a chuva, dá uma refrescada e volta o calor, volta o
sol e volta o calor, volta tudo. Mas deu aquela chuva, sabe? E às vezes ela é ruim, né? Porque dá enchente em alguns lugares, provoca aí umas tempestades, dependendo se for muito forte, é ruim. Mas é uma coisa que eu ainda não me acostumei, porque eu fico esperando pela chuva no final do dia, no verão. E ela não vem. Uns 2 meses sem chover, acho que ficou assim. Vamos ver como vai ser esse verão, se eu vou me adaptar um pouquinho mais e fazer isso, essa chave virar na minha cabeça, que não vai vir a chuva no final do dia. Terceiro item, e muito comentado na Europa inteira, não é uma exclusividade de Portugal, mas que nós brasileiros sentimos bastante diferença quando chegamos aqui, e é um pouquinho difícil de se adaptar, é em relação ao cigarro. Muita gente já fala sobre isso e realmente a diferença é muito grande. Eu tava até conversando com o André sobre isso e eu fui buscar aqui na minha memória. Nas últimas 3 empresas que eu trabalhei no Brasil, eu não lembro de trabalhar com fumante, porque realmente cada vez fica mais raro pessoas fumarem no Brasil. Claro que existem as suas modinhas, e às vezes substitui o próprio cigarro por outras coisas, como é o exemplo do narguilé, né? O narguilé, sei lá como pronuncia isso, que vira moda entre jovens e tudo mais, mas o cigarro mesmo é muito mais difícil de a gente ver. Então a gente viu que é uma campanha que deu muito certo no Brasil, foi muito positiva, diminuiu muito os fumantes, e na Europa ainda não. Nós fomos para a Suíça e a gente também viu muito fumante, e aqui em Portugal a gente também vê. Quarto item, banheiro sem janela. Isso é uma coisa que eu realmente não estou adaptada e eu sinto falta, viu? Sinto falta, de verdade. Tô sendo sincera aqui, como sempre fui. Eu sinto falta de ter uma janela no banheiro. Eu acho que provavelmente em algumas casas deve até ter. Eu nunca visitei nenhuma casa em Portugal, só apartamentos, mas deve ter. Deixa aqui nos comentários se você sabe se tem. Mas os apartamentos todos que a gente viu até agora não tem janela no banheiro. E no Brasil isso não é comum, pelo menos na minha cidade não era. Ok, banheiros que são internos, por exemplo, no nosso caso aqui temos 2 banheiros. O banheiro social fica para cozinha e pra sala e pro quarto do Bernardo, então não tem como colocar, lógico, uma janela ali que não ia fazer a menor diferença. Mas o banheiro da nossa suíte, ele fica com a parede pra fora do prédio, poderia ter uma janela ali, sabe? Tipo, o meu banheiro no Brasil, no meu apartamento, tinha uma janela e eu achava ótimo, porque ilumina melhor, que geralmente os banheiros são mais escuros. Aí, claro, se você quiser uma grande quantidade de luz, você vai ter que botar iluminação no seu banheiro. E segundo, ventilação, né? Ok, temos um inverno um pouco mais rigoroso na Europa? Temos. Mas, pô, não sei, eu acho que eu não teria nenhum problema nesse último inverno de abrir ali 10 minutos, 20, meia hora por dia uma janela pra dar uma ventilada no banheiro, entendeu? A gente tem que ficar apelando pra desumidificador, enfim, essas coisas, porque realmente dá muito mofo, porque no inverno é muito úmido e acaba que a circulação, mesmo que você abra a janela do quarto, não é o suficiente pro banheiro. Eu gostaria de entrar num banheiro que fosse mais claro, de luz natural e não artificial. Então eu sinto falta de janela no banheiro. E aí tem as ventoinhas, né, nos banheiros, justamente porque não tem janela. Mas eu acho bem chato, assim, o barulho dela. Não consigo me acostumar com o barulho dela, inclusive. 5, e eu acho que essa vai ser polêmica. Comer os mariscos gelados. Eu ainda não me acostumei. A minha vontade de trazer tudo pra casa, botar na frigideira, acender o fogo, entendeu? E esquentar. Mas é costume mesmo e é uma diferença de cultura. De novo, não tem ninguém errado. Existem culturas diferentes. E a gente estava acostumado a comer camarão, por exemplo, quente, entendeu? O camarão pra mim é quente. Deve ter em algum lugar do país, no Brasil, que eles comem frio também. Com certeza vai ter. Nós, pelo menos na minha família, na minha casa, a gente sempre comeu quente. O famoso camarão ao bafo. Eu ainda não tô muito adaptada, sabe? O meu paladar ainda prefere que seja quente, apesar de que eu como frio. Mas no meu paladar seria mais saboroso se ficasse quente. Então quando eu trago pra casa, eu até aqueço, confesso. Mas quando eu como no restaurante, daí eu como frio mesmo. Não deixo de comer, apesar de ainda não ter me acostumado tanto. O 6º item, começar o ano letivo em setembro. E aí eu acredito que seja muito porque o hemisfério norte tem as estações do ano diferente do hemisfério sul, então acho que isso acaba influenciando no ano letivo, que o ano letivo começa em setembro e termina em julho, se eu não me engano,
do outro ano. É estranho pra gente que tá acostumado de um ano letivo começar e terminar dentro do mesmo ano, e quando a gente chega aqui, a gente começa o ano letivo num ano e termina no outro. Mas eu acho que é justamente por isso, por conta das estações do ano. O ano letivo começa e termina nas mesmas estações, nos dois hemisférios. Só que, como os hemisférios, né, estão localizados em lugares diferentes no globo, as estações também acontecem em meses diferentes do ano. Então, o ano letivo vai ser consequentemente diferente em um hemisfério e no outro. Aqui, por exemplo, as aulas começam em setembro, que é ali o final do verão, e no Brasil começam em fevereiro, que é o nosso final do verão. Nas estações, eles seguem o mesmo ritmo, só que como as estações acabam acontecendo em meses diferentes, o ano letivo começa e encerra em meses diferentes. Eu acho que eu vou me acostumar melhor quando o Bernardo for pra escola, porque daí vai entrar na minha cabeça, né? Eu acho que também a gente vai ter uma grande adaptação nesse sentido quando o Bernardo for pra escola mesmo, que aí ele começar a estudar, ter a grade curricular e tudo mais. Porque, por exemplo, se a gente for passar nossos finais de ano no Brasil, a gente vai ter que prestar atenção na data de voltar pra Portugal pra ele não perder as aulas. Porque no Brasil, nesse mesmo período, as crianças estão todas de férias, todos os colégios estão de férias. Geralmente na primeira, segunda semana de dezembro no máximo, as escolas todas estão encerradas no Brasil e as férias vão até final de janeiro, início de fevereiro. E aqui começou o ano, as crianças já estão na escola, então a gente vai ter que se adaptar em relação a isso. Que as férias escolares do Bernardo não vai bater com as férias do pessoal lá do Brasil. O sétimo item, calçados. Eu ainda não me acostumei, na verdade, eu ainda não encontrei nenhuma marca que eu amasse muito. Meu marido, inclusive, eu acho que tá até um pouco feliz, assim, porque no Brasil eu comprava bastante calçado. Lá em Joinville eu gostava muito da Rafaela Boss e da Arezzo. Gente, que saudade da Rafaela Boss, que saudade. Queria tanto entrar no shopping e ter uma loja deles aqui. Eu gostava muito da qualidade, do conforto. Gostava não, eu gosto da qualidade, do conforto e do design. Eu ainda não encontrei nenhuma marca na Europa que batesse de frente com essas marcas brasileiras. Eu tive uma primeira decepção com uma bota que eu comprei aqui e eu não gostei. Na verdade, eu nem uso ela, não consegui usar porque ela ficou extremamente desconfortável, muito dura mesmo. Eu tive uma experiência boa numa segunda compra. Em questão de conforto, né, eu consegui melhorar. Na segunda compra, eu consegui acertar uma marca melhor que ficou mais confortável no meu pé. Mas a questão do design pega pra mim, viu? Porque, eu não sei, eu devo ser muito chata, mas calçados de verão, por exemplo, ano passado, eu não comprei nenhum, absolutamente nenhum aqui. Porque eu não gostava de nada que eu via na vitrine. Tudo bem, né? Fazer o quê? Não gostei. Vou ser chata? Sou chata. É isso. Eu ainda não consegui me adaptar aos modelos de calçados daqui. Ou encontro alguma marca que eu goste muito, que faça o meu coração disparar, assim como a Rafaela Boss e a Arezzo fazem. Eu fico importando calçado de lá mesmo pra mim. Inclusive, eu conversei com uma amiga que mora na Alemanha e ela disse que ela compra nos sites brasileiros, manda entregar na casa da família e quando ela vai pro Brasil ela traz, ou quando alguém vem de lá visitar eles trazem, porque ela também não encontrou nenhum calçado bom que ela gostasse na Alemanha. Então eu acho que é uma coisa Europa mesmo, sabe? Eu acho que os calçados, eles são mais secos, eu acho que a gente tá menos acostumado em relação ao conforto. E eu, particularmente falando, não me adaptei ainda ao estilo de calçados daqui. Ainda não consegui, assim, tipo, gostar, me apaixonar. E olha que eu gosto de um calçado. 8 item. Esse aí é mais do André, porque eu nunca passei pela experiência, mas ele me disse que ainda não tá tão acostumado a abastecer o carro sozinho. Primeiro é porque a gente comprou o carro em outubro, né? Não faz muito tempo. E confinamento a gente não sai muito, então acaba não gastando muito combustível também. Então esse final de semana agora foi terceira vez que eu abasteci o carro, né? E então, né, tu abastecer sozinho no Brasil não é comum, né? Então realmente eu cheguei ali, tem que lembrar, ler os passos do que precisa fazer. Inclusive essa vez eu pedi para abastecer um valor específico, né? Porque tu pode ou apertar ali e esperar abastecer o tanque, ou tu bota um valor. Então realmente são alguns passos que eu não estava acostumado. Mas é super simples, é só apertar ali, ou se não apertar, só botar a mangueira lá e apertar o gatilho que o serviço conclui. Não é difícil, né? É só uma questão de fazer várias vezes pra praticar e se acostumar. E eu ainda meio ansioso, assim, nas primeiras vezes tinha fila, né? Tinha mais pessoas querendo abastecer. Daí eu logo botei o carro, chegou um carro atrás. Eu pensei, vou demorar um monte aqui. Daí já fica nervoso. Mas não, é muito simples, assim, realmente. Próxima vez, provavelmente, vou fazer de olho fechado, tipo, quase. Daí já vai estar acostumado, né?
Então tá bom. Obrigada pela participação. Item número 9. Andar com dinheiro na carteira. Dinheiro físico, papel, a nota. A gente ainda não se acostumou com isso e a gente viu que aqui em Portugal é uma necessidade, porque ainda existem muitos lugares que não aceita cartão, que não tem máquina de cartão. E a gente já não estava mais acostumado com isso, né? No Brasil, qualquer lugar, comerciantes de rua, nas barraquinhas, tem cartão, máquina de cartão. Claro, muita gente vai dizer que é uma questão de segurança e tudo mais. É uma coisa que a gente precisa se adaptar e rápido quando chega em Portugal, porque tem muitos lugares, e alguns até de médio, porte médio, que não tem máquina de cartão. E você precisa ter o dinheiro, ou você precisa correr atrás de um caixa eletrônico para sacar o dinheiro. Então a gente tem que se acostumar o quanto antes a ter sempre algum dinheiro de valor na carteira, porque em algum momento vai precisar. E o 10º item é estacionar em qualquer lugar. Gente, por quê? Por que esse costume de estacionar em qualquer lugar? Eu vou até contar uma coisa engraçada que aconteceu semana passada na frente da loja onde eu trabalho. Se você ainda não sabe do meu trabalho novo, clica aqui em cima pra assistir. Eu tava ali na loja trabalhando e de repente eu escutei uma buzina muito alta e essa buzina não parava. Ela era contínua, né? Eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa? Não é possível, isso não é normal. Fui até a porta da loja pra ver e era o caminhão do lixo, que aqui o motorista nem sai do caminhão, né? Porque é automático, sabe? Aquele que gruda e no coletor, bota em cima do caminhão, enfim. E aí ele tava parado porque tinha um carro estacionado com pisca-alerta ligado na frente do coletor. E aí o caminhão não conseguia fazer a sua manobra para pegar o lixeiro ali. E ele tava muito brabo. E isso levou, sério, uns 15 a 20 minutos com a mão na buzina, mas pensa numa buzina alta. Daí ele desceu do caminhão, foi até, tem uns comércios ali próximo, ele andou um pouquinho, aí ele me viu na porta da loja, daí ele perguntou se eu conhecia, se eu sabia onde estava o dono do carro. Falei, não. E aí ele já soltou um ali, já ficou bravo, daí eu fiquei rindo da situação. De repente, do nada, veio a dona do carro correndo, era uma avenida, e ela veio do outro lado da avenida, eu não sei nem de onde que ela veio, só sei que ela tinha ido longe, ela tinha deixado o carro ali e foi longe, ela não tava nos comércios próximos, ela atravessou a avenida, ela veio correndo desesperada, pediu desculpa, entrou no carro e saiu, e aí o caminhão fez o seu trabalho, foi ali, coletou o lixo. É uma coisa que a gente ainda não tá acostumado a ver essas situações, ou ver carros estacionados no meio da rua, carros estacionados nas curvas, nas esquinas. Eu acho tão perigoso, eu fico só pensando nos acidentes que podem acontecer. Até mesmo forma-se filas de carro estacionados no meio da rua. Se é uma rua mais larga, a gente já viu muito disso aqui. Eles fazem uma fileira de estacionamento no meio da rua, gente. Então assim, passa carro de um lado, passa carro do outro e tem uma fila de carro estacionado no meio da rua. E aí isso é uma coisa que a gente não consegue se acostumar, que a gente olha sempre e fala, como é que consegue? São situações engraçadas, mas que a gente demora um tempo pra se acostumar. Espero que ninguém tenha ficado bravo comigo, mas são coisas que a gente vê e que é muito diferente pra nós, leva um tempo até a gente se adaptar, mas eu acredito que muito em breve a gente vai estar muito bem adaptado também, já nem vai mais ligar pra essas coisas. Tudo que eu não citei aqui, mas que existem as diferenças entre os dois países, é porque a gente se adaptou muito bem, mas as diferenças existem. Se alguém daqui for pro Brasil, também não vai se adaptar tão fácil assim a exatamente tudo. Provavelmente vai sempre existir uma coisa ou outra que vai achar ruim, errado, diferente, estranho, engraçado, entendeu? Sempre vai ter suas diferenças. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com a gente, não me xinguem e sejam felizes!